Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de estar aqui conversando com você um pouco sobre as estratégias da igreja na e pós-pandemia, né? A gente tem falado bastante sobre isso, sobre essa questão desse momento de pandemia e que estratégias a igreja ela pode adotar durante esse período e principalmente após a pandemia, no pós-pandemia. E a gente pode ver algumas estratégias, né, que não são nada novas, são estratégias e que Paulo, inclusive, trata na sua carta a Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, no capítulo 9, onde ele vai falar sobre seus direitos e alguns deveres, inclusive, da sua vida naquele momento, naquele primeiro século ali da igreja, da história da igreja. Então, capítulo 9 de 1 Coríntios vai falar sobre esses direitos. E o versículo 16 desse capítulo inclusive, Paulo vai falar de um dever. Ele diz: se eu prego o evangelho, pesa sobre mim essa obrigação, né, esse dever. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele vai falar isso no capítulo 9 de 1 Coríntios, e vai falar também nas estratégias que ele usou durante esse período, que não era um período de pandemia, mas era um período de constante perseguições à igreja e a ele mesmo, né? Então, ele vai falar aqui algumas estratégias essas que nós podemos usar nesse período tão difícil que nós estamos passando agora. Então a gente precisa considerar algumas coisas importantes com relação a isso. Então vamos lá, vamos seguir alguma coisa. Primeiramente, o nosso mundo, o mundo que nós estamos vivendo hoje, é um mundo aí chamado e considerado aí por alguns pela essa sigla aí bastante comentada, né, a VUCA, né, o mundo VUCA. O que é esse termo aí? Esse termo, ele existe desde a década de 90, desde 1990, século 20, né? Século 20 aí, a gente estava falando sobre esse termo já no final aí, 1990, um termo criado aí no militarismo. Já se falava isso no militarismo em 1990, que está sendo comentado agora. Então já tem aí 30 anos que esse termo existe, mas agora que ele está tomando aí a importância e tem se falado bastante. Então VUCA significa o quê? Volatile, que é volátil, significa inconstante, né? O mundo também ele é uncertain, que é incerto, pouco provável, complexity, que é complexo, diferentes aspectos, né? O complexo no sentido de diferentes aspectos, diferentes interpretações, e o A do VUCA, que é ambiguity, que é ambíguo, né? O que é o ambíguo? É aquilo que tem múltiplos sentidos. Então você vê um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um mundo inconstante, você não tem uma firmeza, as coisas são pouco prováveis, não há uma probabilidade certeira de que as coisas irão acontecer. É complexo porque pode ser visto de diversos ângulos, as pessoas procuram ver as coisas sempre de diversos ângulos, inclusive falando até de relatividade, né? Tudo não tem um ponto só. E ambíguo, né? Múltiplos sentidos. Então é esse mundo que nós estamos vivendo hoje, com ou sem pandemia. Esse é o mundo que tem se falado bastante nos dias de hoje. Com isso, a gente vai escutar termos aí como, né, o novo normal, né? O novo normal vai ser um novo normal. Só que esse termo novo, na verdade, é só o termo que tem um nome de novo, porque ele é um termo muito antigo, muito antigo. Pra você ter uma ideia, a Bíblia, desde Gênesis, ela tem alguns livros que não falam sobre o termo Jesus. Temos livros que não tem o nome de Deus, não tem esse termo, mas a palavra novo, a palavra renovo, a palavra novidade está em todos os livros da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Uma palavra muito usada
na Bíblia. E toda vez que a gente quer dar uma esperança, trazer algo assim que vai melhorar, a gente vai dar a volta por cima, as coisas não vão estar... Então, não vão ficar para sempre assim tão ruim, as coisas vão melhorar, se usa esse termo novo. E aí o mundo entendeu essa questão bíblica de novidade, de novo, e aí você vai encontrar termos mundanos como a Bossa Nova, o novo cinema, a escola nova, a nova república. Então, toda vez que quer falar que, fica tranquilo, as coisas vão melhorar, tem como melhorar, vai usar esse termo novo, e por isso, depois da pandemia vai ter um novo normal, né? E aí está entrando aí essa palavra como para dar um teor de esperança. Porque ela é uma frase, um termo bíblico bastante usado do Gênesis até o Apocalipse. Então, a própria Bíblia vai dizer, Romanos 6,4, que nós fomos, pois, sepultados com ele na morte, com Jesus na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, numa esperança de um futuro planejado por Deus para a nossa vida, uma novidade de vida, ou seja, as coisas vão se renovar, as coisas vão passar, e a gente vê aí o Deus desde a criação, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sétimo dia onde descansou, e aí depois vem o quê? Depois vem uma nova semana, quando acaba todas as 4 semanas no mês, aí vem um novo mês, aí daqui a pouco vem um novo ano, um novo milênio. Então isso já é um termo muito usado hoje, mas um termo bastante antigo que a Bíblia dá muita ênfase. A outro versículo que a gente conhece é o de nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo. Então, é uma nomenclatura bíblica antiga em que vai até o Apocalipse, quando vai ser dito sobre novo céu e nova terra. Então, renovo, fazer novo novamente, isso é um termo bastante usado pela Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e muito usado agora aí, nesse período de pandemia. Mas com relação àquilo que a gente quer trazer mesmo, em relação às estratégias, né, que pode ser usada, como nós podemos ver, Paulo ele vai dizer que se fez tudo, porque sendo livre de todo, versículo 19 do capítulo 9, sendo livre de todo, firme escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então fiz de tudo para com todos, usei diversas estratégias para que pudesse alcançar aquilo pela qual eu fui chamado para fazer. Então, com relação ao que nós podemos fazer de estratégia e no pós-pandemia, também não é nada novo do que nós vamos fazer. Mesmo sendo um novo normal, uma nova perspectiva, um novo começo, as estratégias elas já existem há muito tempo. Para o momento de hoje, porque a Bíblia é viva e eficaz e é mais moderna, mais avançada do que qualquer estudo, de qualquer descoberta científica que possa vir a acontecer. Então vamos ver aí 4 pontos em que são estratégias que nós podemos usar e no pós-pandemia. A primeira delas é estrutura, né? Criar uma estrutura de igreja, criar uma estrutura de cristianismo, criar uma estrutura de vida colaborativa. Né? Uma estrutura colaborativa. Isso vai estar em 1 Coríntios 12, quando diz que a igreja foi formada de olho, um é ouvido, outro é olho, outro é nariz, outro é boca, outro é mão, outro é pé, um é dedo. Onde a igreja ela tem diversos dons que é o Espírito Santo que dá, ela tem ministérios que é Jesus que dá, ela tem maravilhas, sinais e prodígios, que é Deus quem faz, e tudo isso para a edificação do corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte. Como diz Efésios, no capítulo 4, 15 e 16, quando diz que todo o corpo bem ajustado,
e a engrenagem encaixada, suas juntas todas compatíveis, e cada um com a colaboração de cada parte, vai trazendo o seu crescimento para a edificação de todo o corpo. Então, é necessário criar uma estrutura colaborativa. Tem se falado muito em solidariedade, em colaboração e ajuda, e esse é o primeiro ponto. A igreja tem que ser primeira nisso, porque já é uma estrutura antiga, bíblica. Ajudar uns aos outros, suportar uns dos outros, socorrer uns dos outros, levar as cargas uns dos outros. Então, primeira estratégia, criar uma estrutura colaborativa. A segunda estratégia é flexibilização e resiliência, né? Ser flexível, essa tal resiliência que o pessoal está falando aí hoje, termo antigo, muito antigo. Biblicamente, então, muito antigo, né? Então, a gente já via lá em Jeremias, no capítulo 18, quando diz que nós devemos ser como um vaso na mão do oleiro. O que é o vaso na mão do oleiro? Aquele vaso flexível, aquele vaso resiliente, que uma hora está sendo usado num formato e daqui a pouco, se o oleiro quiser, ele faz de outro formato e daqui a pouco ele muda o formato, ou seja, resiliência. Lá em Jeremias 18, um vaso na mão do oleiro. E quando a gente age assim, e a gente precisa ser assim, para quê? Para podermos sermos conduzidos para a direção que Deus quiser. Na direção que Deus quiser, e se Ele quiser que mude a direção, a gente tem como mudar a direção, porque somos flexíveis, resilientes, vasos na mão do oleiro, que muda a direção quando precisa mudar a direção. Estrutura colaborativa, resiliência. Lembra do filme de Indiana Jones? Né? Deus mostra em que pedra você tem que pisar. Ele só pisa na direita, agora pisa na esquerda, pisa atrás, pisa na frente, dá 2 passos. Deus te orienta, te guia através do Espírito Santo. Como Indiana Jones, naquele trecho do filme em que ele vai caminhar e não tem, vai passar para o outro lado do espinhadeiro, não tem nada, e ele diz, e agora, como é que eu faço? E aí, quando ele dá o primeiro passo, aparece ali a pedra que ele tem que pisar, e à medida que ele vai dando os passos, as pedras vão aparecendo e ele vai caminhando e vai avançando. Terceiro ponto, comunicação transparente. O que é comunicação transparente? É ensinar o que você sabe, dentro de uma estrutura colaborativa. Você ensina o que você sabe, o outro ensina o que o outro sabe, o outro ensina e nós vamos nos ajudando. Dentro daquela estrutura colaborativa, ensinar o que sabe, o que cada um sabe. Isso é colaboração. E outra coisa, além de ensinar o que sabe, praticar o que se ensina. Isso é ética. Que brilhe a vossa luz para que os homens vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem a Deus que está no céu. Praticar o que ensina, a ética, e perguntar o que não sabe. O que você não sabe, perguntar para o irmão. Colaboração, estrutura colaborativa. Cada um ajuda o outro naquilo que sabe. Então, você perguntar o que não sabe, isso é humildade. Isso é comunicação transparente. Ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar o que não sabe. É preciso pensar 2021, porque 2020 está parado, 2020 ninguém queria que existisse, 2020 todo mundo queria pular. Então, não é só pensar 2021. A pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, ensinou que nós devemos pensar 2031. Pensar 2021, mas pensar 2031. E isso como é que a gente faz? Com estrutura colaborativa, ensinando o que sabe, praticar o que ensina e perguntar o que não sabe. E por último, como último ponto, estrutura colaborativa, resiliência, comunicação transparente. E aí, o último ponto é uma pergunta, é uma incógnita, é algo para você meditar. A pergunta errada seria: será que eu vou passar essa pandemia? Será que eu vou atravessar esse vale da sombra da morte? Será que eu vou conseguir vencer e não ser contado entre aqueles que partiram nessa pandemia? Será que eu vou atravessar essa pandemia? Será que eu vou vencer essa pandemia? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: se eu ficar nessa pandemia, que falta que eu vou fazer? Se eu não atravessar essa pandemia, se você ficar nessa pandemia, que falta que você vai fazer para a sua igreja? Que falta você vai fazer para o seu bairro? Que falta que você vai fazer para a sua cidade? Que falta que você vai fazer? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.
e que Deus continue te abençoando. Pense nessa pergunta, pense, medite nela.